Pessoal, bom dia a todos que vão participar comigo e com a Amanda da nossa mentoria de hoje sobre direito previdenciário. Aguardando aqui o pessoal entrar, Amanda entrar, já mandei mensagem para ela avisando que estou abrindo aqui a nossa live de hoje. Sejam todos e todas muito bem-vindos. A ideia hoje é a gente bater um papo com vocês, né, sobre um pouco das rotinas, da advocacia previdenciária. Hoje aqui eu me atrasei 2 minutinhos porque a gente estava encerrando, eu estava encerrando uma mentoria também, conversando com colegas advogados a respeito de processos. Então a ideia é a gente falar um pouquinho mais com a advocacia previdenciária, trazer um pouquinho mais do nosso dia a dia e tentar responder algumas dúvidas, ajudar vocês um pouco mais nessa questão de processo, né, gente? Porque processo previdenciário é a ferramenta que a gente tem para garantir a dignidade dos nossos clientes, para distribuir renda para as famílias brasileiras, para garantir também a cidadania, né, e da proteção do direito social também brasileiro. Já aceitei a Amanda aqui, vamos ver se ela consegue entrar. Oi, Amanda! Seja bem-vinda. Tudo bom? Tá aqui, tudo bem? Pessoal, ó, eu e a Amanda combinamos hoje e amanhã, hoje meio-dia, amanhã a gente começa a 1 para a gente conversar com vocês um pouco mais sobre o direito previdenciário. Estava contando aqui, Amanda, né, nesse início, que eu estava fazendo fiz 2 mentorias agora de manhã e foram 2 casos bem interessantes, assim. Mas já avisando, gente, quem tiver pergunta, aqui embaixo tem um pontinho de interrogação, coloca ali, que fica mais fácil de a gente acompanhar, né, Amanda? Dá um oi aí pro pessoal e daí depois a gente já vai começando, trocando uma ideia aqui. Oi, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Espero que essa semana seja uma semana bem produtiva. E é isso, galera. Mandem suas dúvidas aí pra gente. Vamos falar de processo previdenciário hoje, Gi? Isso mesmo, Amanda. E até eu estava pensando em a gente puxar um pouco também a questão dos detalhes, né? Quando a gente está atuando em direito previdenciário. Vocês estão me vendo? Tá tudo certo aí? Olá, pessoal, estão me vendo? Vamos ver, não sei se eu falhei ou a Amanda, né? Mas que bom. Então tá, obrigada, Amanda. Acho que a Amanda deve ter caído. Mas eu vou falar um pouquinho, então, sobre processo e sobre os detalhes que a gente às vezes encontra enquanto atuando na advocacia previdenciária. Uma das mentorias que eu fiz recentemente, né, na última semana, a gente teve um problema, por exemplo, no pedido de aposentadoria especial, Amanda. E olha só que interessante ali o caso. Ela teve um pedido negado na via administrativa e o cliente tinha vários períodos, só que nem tudo tinha PPP. E ela acabou entrando com alguma parte só dos PPPs, né? Que com aquilo que ela conseguiu e fez o pedido. E no administrativo e no judicial, discutiu períodos específicos. Mas na hora de fazer o requerimento final da ação, ela pediu apenas aposentadoria especial, de forma genérica, sem limitar os pedidos. E acabou que faltou alguns dias, 3 dias, para que fechasse os 25 anos. Deu 24 anos, 11 meses e 27 dias. Só que agora ela conseguiu mais documentos. Ela conseguiu um PPP novo. E ela já está em fase, a sentença deu, o INSS na hora de implementar, a sentença deu a aposentadoria especial, e na hora que o INSS foi implementar, ele falou, está faltando 3 dias. E daí ela já está em fase de apelação, foi o INSS que apelou, ela não apelou. E veja a complexidade, porque daí, se ela trouxer essa discussão de períodos que não estavam antes, que não fizeram parte da sentença, porque a sentença foi expressa em dizer quais períodos estavam sendo reconhecidos, e ela não recorreu, a gente tem a questão aí do reformatio impégius, né?
E vários detalhes, assim, que mostram pra gente o quanto é importante na hora de fazer os pedidos a gente ter uma inicial com bastante cuidado, né, Amanda? E a gente listar quais são os períodos que a gente está discutindo. Porque até se eu for discutindo uma outra ação, às vezes vem a discussão de litispendência ou de coisa julgada. Não, mas você já pediu aposentadoria especial. O que você está pedindo aposentadoria especial aqui? Né? E as estratégias, talvez, de se fazer, nesse caso, ou uma ação própria ou um mandado de segurança para discutir só esses períodos novos, de reiniciar o processo administrativo com esses documentos novos, porque a gente tem os efeitos, né, também do documento novo que vem ser apresentado judicialmente. Então, todos esses detalhes, o quanto eles são detalhes, mas eles fazem toda a diferença nos casos concretos, né, na vida do cliente. E a Amanda é expert em aposentadoria especial, ela faz muito ali no escritório também. E aqui estão perguntando se a gente é. Felipe perguntando se a gente é parente. A gente é sócia, é amiga, é cunhada, né? E a Amanda é uma irmãzinha que mora no meu coração. Irmã de coração, né, Amanda? De coração. A gente se conhece há muito tempo. A Amanda começou no escritório como estagiária. Faz Aliás, 12 anos, gente. 12 anos. Aliás, todas nós, né, Amanda, começamos no escritório como estagiária. Eu, inclusive, todas as sócias, todos nós começamos no escritório como estagiária. E depois a gente foi, né? Porque o previdenciário é um amor adquirido, né, Amanda? Acho que ninguém entra na faculdade pensando, eu vou fazer previdenciário. Eu não sei quem já teve algum contato específico com a matéria, ou por causa da família, ou porque já estagiou, ou trabalhou no INSS, enfim. A pessoa, para ela ter essa vocação, eu acho que ela normalmente tem que ter tido algum contato com a matéria. Nem que seja assim, atuando no processo familiar, né? Ajudando algum parente a fazer um requerimento administrativo, vendo as dificuldades, as dores e as alegrias que a gente tem nessa atuação previdenciária, né? Amanda, quer falar um pouquinho de dicas sobre aposentadoria especial, judicial, como fazer essa atuação? Ai, gente, acho que a principal dica no tocante ao tempo especial, seja para aposentadoria, para PPP, para CTC, para averbação em si, né, de majorar o tempo, é a questão probatória, né? Por mais que dê um trabalho a mais, retificar os PPPs, buscar ali, se for um período de enquadramento, os documentos que comprovem ali qual era a categoria do segurado, fazer isso antes de ingressar, inclusive, com o pedido administrativo, né? Não ir com aquela sensação assim, não tá perfeito, mas vai que dá. Gente, atualmente não tá dando. Antes já era difícil, mas hoje em dia tá bem mais complexo, assim, né? O PPP, depois ali com a IN 133, também veio com vários detalhes novos, né? Então, se atentar à técnica ali na questão do ruído, da NR15 e da NHO é uma coisa que tem pegado bastante, né? É claro que a gente já sabe que alguns agentes na via administrativa vai ser indeferido, porque a interpretação do INSS, mas cuidem com, sobretudo, o PPP, né? Cuidem com a gente, vão a fundo. Eu gosto sempre de separar assim, ó. Por exemplo, a gente está analisando o ruído, ok? Tá, o ruído ele é um agente que a análise é quantitativa. Então, eu preciso identificar a quantificação daquele agente. E é um agente que sempre foi exigido laudo para comprovação ali da especialidade, independentemente se foi antes ou depois de 95. Então tá, então eu tenho uma análise quantitativa. Em relação ao EPI, segundo ponto, é um agente que tem EPI eficaz? Não tem, ok. A exposição é habitualidade permanente? Tem algum critério diferenciado no tocante à habitualidade permanente para o agente nocivo ruído? E isso, pessoal, a gente precisa fazer com todos os agentes. Estou analisando o químico. Na minha opinião, na minha humilde e particular opinião, um dos agentes mais difíceis da gente trabalhar são os agentes químicos. Por quê?
porque alguns químicos vão ter uma análise quantitativa, outros vão ter uma análise qualitativa, uns a exposição ali vai ter EPI que a eficácia vai afastar a especialidade, os outros, como no caso dos cancerígenos, já não afasta. Então, tenham em mente quais os critérios relacionados à especialidade vão ser observados. E isso, pessoal, fica muito claro quando você pega um voto do tribunal. Se você vai lá no TRF, que seja, coloca ali a jurisprudência de determinado agente. Pode ser, inclusive, o ruído. Quando você vai olhar como o voto ele é formatado, tem lá período. Aí ele vai colocar habitualidade de permanência, depois ele coloca o EPI, depois ele coloca se é quantitativo ou qualitativo. E isso, para a gente, enquanto advogados, se você tiver clareza nisso e fizer isso na sua petição inicial, o juiz já vai olhar com outros olhos para vocês, né? Não é só... Tem aluno, tem advogado ali, que às vezes a gente pega muito na mentoria, né, Gi? Que ele bateu o olho no ruído no PPP, tá ali acima de 90 decibéis, pronto, não olha mais nada. Gente, não adianta fazer isso. Se o ruído tiver 90 decibéis, mas a profissografia tiver 30 atividades, e dessas 30 atividades, 28 for de questão administrativa que não tem nenhuma relação direta com ruído, você não vai ter especialidade reconhecida. Então, a dica principal que eu acho, né, que é mais relevante para o advogado é a dedicação no conjunto probatório da especialidade. Dediquem-se à comprovação da especialidade do período. Gente, muito cuidado com a profissografia, né? Com ali os detalhes da descrição da atividade, porque palavras assim, supervisão, coordenação, treinamento, essas palavras, por mais que o agente esteja lá embaixo, quando você chega no judiciário, às vezes o juiz diz que não se enquadra com a habitualidade de permanência, porque a atividade não era restrita àquela questão de exposição. Eu tive um caso recente de uma mentoria que eu vi, que estava lá assim, dentro de cabine, falava assim, dentro da cabine. E daí ele disse que não tinha ruído dentro da cabine, porque lá embaixo tinha ruído de 90 e poucos, quase 100 decibéis. Mas ali em cima tava que manuseava na cabine, agora não lembro o detalhe, mas eu lembro que falava cabine lá na descrição da atividade. E daí o juiz negou, dizendo não, mas se ele estava dentro da cabine tem isolamento acústico e o ruído não atinge esse nível, né? Então, assim, muito cuidado, porque o PPP tem que ser avaliado como um todo. Os responsáveis também pela avaliação ambiental tem que ser o médico ou engenheiro, né? O médico do trabalho ou engenheiro. Se tem lá, tem que ter CRM ou CREA. Se não tiver, você vai ter no judiciário muitas vezes o não enquadramento, porque vai dizer não. Aqui você tem uma medição, mas você não diz quem mediu, não tem um responsável por essa avaliação ambiental. Então, não admite, nesse caso, o PPP. E falando aqui em documento, né, Amanda, a Fernanda Klein coloca a seguinte pergunta: o que fazer quando o cliente não cumpriu a exigência? E no caso de aposentadoria especial acontece muito, né, Amanda? Às vezes o INSS pede, o cliente não leva, ou leva uma prova que não é exatamente aquela que deveria. E isso vai interferir, sem dúvida, no resultado do processo, porque vai ter casos que os juízes estão considerando que não houve o prévio requerimento administrativo, porque a parte foi intimada a juntar algum documento e não levou, e daí traz esse documento novo na via judicial, e daí eles extinguem o processo em julgamento do mérito, ou tem casos que os juízes estão até limitando os atrasados a partir da citação. Isso é até um tema do STJ, gente. O STJ vai se manifestar por isso, não só da carta de exigência, mas quais os efeitos do documento novo no processo judicial previdenciário. É o tema 1124, que ele vai dizer se quando você junta documento novo na justiça que não estava no processo administrativo, se os atrasados são do requerimento ou se
vão ser da citação, né, Amanda? Não sei se você quer falar um pouquinho mais sobre essa pergunta também, alguma dica? Tem bastante jurisprudência, assim, claro, majoritariamente é isso. Se fez exigência, principalmente se tinha advogado no administrativo, né? E não foi cumprido, via de regra, não é reconhecido o interesse de agir. Mas eu já vi algumas decisões aqui no TRF, no tribunal, que fala o seguinte, que daí a percepção, quando a gente lê o voto, é que houve um esmero do segurado, do advogado, na via administrativa e realmente o documento não foi possível, isso no rito comum, tá, gente? Por uma questão do empregador. Então, por exemplo, o segurado juntou um PPP, tá? Mas digamos que naquele PPP não tinha técnica utilizada, tá? Não tinha ali nem NR15, nem NHO. E houve encaminhamento de e-mail para a empresa, houve carta com AR, que deu ali como recebido, as cartas de exigência, foi solicitado que o INSS fizesse ali a pesquisa externa. Então, assim, houve um exaurimento no teu interesse, entende? O juiz, ele considera bastante isso, tá, gente? Claro que não é sempre, mas assim, desde o primeiro momento já foi indicado que aquele documento estava com problema e que o segurado, porque o que acontece? Ele estava trabalhando, ele não queria entrar com uma reclamação para pedir esse documento. E daí na esfera judicial, a empresa foi intimada pelo magistrado e daí na esfera judicial ela juntou um LTCAT que continha daí qual era a técnica utilizada. E nesse caso, o magistrado manteve a DER inicial e não da juntada desse documento em tese novo, né? Mas por quê? Porque o interesse de agir, gente, é isso que a gente também precisa quebrar um pouquinho, né, Gi? O interesse de agir não é simplesmente fazer um pedido administrativo de qualquer jeito. Não. O teu interesse de agir é o interesse em resolver aquilo ali naquela seara. Então, olha, o meu PPP está com problema, eu já pedi, eu sei da pesquisa externa, eu sei da JA, eu já mandei e-mail, eu já mandei carta com a R, eu não consigo entrar com uma reclamação porque eu estou nesse vínculo. Então, o interesse de agir não é ir lá, pedir, juntar a cópia da carteira de trabalho com o RG e falar que é tempo especial, gente. Não é. É realmente você usar as ferramentas, exaurir as ferramentas que você tem. E nesse caso, muitas vezes, quando é no rito comum, eu sei que também tem essa divergência na questão da perícia, né, do tempo especial, que eles falam muitas vezes que a competência não é da Justiça Federal. Só que assim, gente, às vezes é a única ferramenta que a gente tem, como nesse caso, a pessoa ainda está na empresa, entendeu? Ela teme que uma reclamação trabalhista vai fazer com que ela, às vezes, tenha ali o rompimento do vínculo e não custa tentar pedir, entendeu? Eu acho que vale a pena a tentativa de se falar para o juiz, olha, eu não, no juizado esquece, tá, gente? No juizado não existe essa perícia, mas a gente já fez, já consegui casos de perícia de especialidade no rito comum, justamente nessa situação. Ele estava vinculado à empresa, o PPP estava evidentemente contra o ambiente ali, não correspondendo ao que o segurado estava exposto, e o juiz deferiu a perícia. Cuidar, porque esse entendimento, esse esforço, ele vai refletir no teu efeito financeiro, principalmente. É verdade. E a gente tem que lembrar assim, ó, que quando o Supremo discutiu o tema 350 a respeito do prévio requerimento administrativo, a ideia central lá era essa: é você ter dentro do processo administrativo elementos suficientes para que fosse concedido. E realmente você ter um processo administrativo que avaliou o caso, ou que ao menos tinha todos os elementos lá dentro e o INSS demorou para fazer o trabalho dele. Né? A pessoa também não é obrigada a esgotar o processo administrativo nem ficar esperando indefinidamente lá. Só que o segurado,
o requerente tem a obrigação, daí o dever dele de levar os elementos necessários, né? Claro, é um documento novo que não existia, que acaba sendo produzido depois, é mais fácil a gente discutir isso. Agora, se é um documento que, inclusive, o INSS pediu e a pessoa não levou, e daí ela leva agora na justiça, pode dar problema, né? Gente, quem tiver pergunta, manda aqui embaixo que fica mais fácil de a gente ir se achando aqui. Tive um caso que ganhei 10 anos de especial no INSS. Levei para o judiciário apenas o período não discutido e o juízo queria rediscutir tudo. Absurdo. Daniela, é isso mesmo, é um absurdo. A gente tem que... É muito interessante em todas as ações a gente limitar o nosso pedido e fazer um pedido bem expresso e limitar o nosso pedido. E ali, quando a gente vem trazendo os fatos e fazer uma preliminar, de delimitar bem o que é controvertido. O que não é controvertido, a gente já diz, olha, o INSS já considerou isso aqui. Trazer a cópia do processo administrativo, né? E limitar bem os pedidos, inclusive porque o juiz fica vinculado aos nossos pedidos na inicial. E quando a gente pede só uma aposentadoria especial e não a declaração de tal e tal período como especial, a gente pode ter problema, né? E realmente, tem casos, gente, e mandado de segurança não é a minha ferramenta preferida no previdenciário, né? Mas, às vezes, o mandado de segurança pode ser utilizado para esse fim. Então, eu quero discutir só aquele ponto, porque se eu judicializar tudo, talvez entre questões ali que o juízo não é mais tão favorável quanto o INSS foi. Exemplo, menor de 12 anos para rural, BPC, quando a gente está falando de grupo familiar, tá? O INSS é bem mais restritivo na avaliação do grupo familiar do BPC. Nessas questões de tempo especial, às vezes você pode, como a prova ela é mais documental, salvo nos casos, como a Amanda falou, que talvez a gente tenha que trazer uma perícia, pedir uma perícia, mas se é o PPP tá ok, só faltou aquele período, talvez o mandado de segurança possa ser efetivo, principalmente se o juízo da localidade quer discutir tudo de novo, né? Então, se você percebe que ali você tem essa dificuldade, talvez pensar em estratégias diferentes. Mas, claro, sempre sabendo que mandado de segurança tem a dificuldade dos atrasados, né? E às vezes você termina o mandado de segurança tendo que fazer uma ação de cobrança ou recebendo uma parte na via administrativa e tendo que discutir o restante. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui, Amanda. PPP não analisado, possível reabertura de tarefa tem prazo? Quer falar um pouquinho sobre isso, Amanda? Reabertura de tarefa é lenda, né? Ai, gente, eu escuto reabertura, já me dá uma preguiça. Assim, hoje em dia, eu não vou falar que não existe reabertura, porque senão vem aqui os defensores da reabertura de tarefa e vão, né, me encher o saco. Mas assim, gente, hoje em dia, tudo virou revisão, tá? Então, o INSS, ele vai entender isso como revisão. Óbvio que se você, que daí vem a galera, mas eu conheço o chefe da agência e eu vou lá e converso com ele, ele reabre. Ótimo para você, mas essa não é a realidade de todo previdenciarista. Se você mora numa cidade com mais de 20 mil habitantes, muito difícil você conseguir fazer isso. Então, assim, nesses casos, eu aconselho fazer uma revisão da negativa e mostrar, claro, isso primeira etapa. Em paralelo, você vai fazer um novo pedido, tá? Por quê? Porque, gente, essa revisão da negativa, primeiro que ela vai demorar um século para ser analisada, tá? A chance de ser mantido em deferimento é bem considerável. Então, você faz a revisão da negativa. Se for mantido em deferimento, você faz um recurso administrativo, se você não quer ir para o ajuizamento. Mas, em paralelo, você faz um novo requerimento, explica que houve um pedido anterior, que não foi analisado o PPP tal, do período tal, e bola para frente, tá, gente? Revisão da reabertura de tarefa tem funcionado, assim, quando já teve o indeferimento e aí você judicializa, faz um mandado de segurança, provando o teu direito líquido e certo naquele processo
que foi indeferido sem a devida análise ou foi foi aplicado uma interpretação que é contrária à legislação ou que não tem previsão legal, como por exemplo, gente, como que eu estou usando a abertura de tarefa e tem funcionado? Até postei uma decisão para vocês essa semana. Caso de recolhimento e atraso para direito adquirido e regra do pedágio. Quando a pessoa pagou, você pediu a concessão do benefício, tá ali o direito líquido e certo, só não foi concedido porque o INSS está aplicando uma interpretação que não tem base legal. Então, você faz o MS e o juiz vai determinar a reabertura daquele processo para ser aplicado um entendimento legal, que é o cômputo do período, a época da prestação de serviço e não a época da indenização. Nesse caso, está funcionando maravilhosamente bem, tá? Mas é uma reabertura que vem do judicial para o administrativo, que é justamente a ideia da reabertura, ou seja, ir contra uma arbitrariedade, um erro do INSS, tá? Agora, reabertura dentro da própria agência, nos moldes que ela acontecia antigamente, quando a gente chegava na agência conversar com o chefe e falar, olha, o teu servidor aqui na agência fez caca aqui no meu processo, não gerou uma guia, né? Tá acontecendo muito para gerar guia de complementação. Gente, gerar guia é insistir. Tem caso que eu já fiz 5 vezes, tá? Eu tenho o processo aqui que a gente já entrou 5 vezes pedindo a emissão da guia. Porque eu sei que se eu judicializar o mérito para emitir a guia no judicial, vai me dar mais trabalho do que fazer esses pedidos. Só que também funciona a MS para daí reabrir também esses processos para gerar guia. Então, a ideia aqui, galera, é sempre assim, ó, tá, o que aconteceu foi realmente uma arbitrariedade, um erro do INSS, uma interpretação fora da lei ou foi um julgamento de mérito contrário ao que eu queria? Porque se foi julgamento de mérito contrário ao que eu queria, não é caso de reabertura, tá, galera? Não é. Daí vai ser recurso, vai ser revisão. Enfim, eu sou meio cética com a questão da reabertura, porque eu acho que, assim, não funciona. Então, Eu também. prefiro revisão da negativa com reabertura de prazo para recurso, interposição de Isso. recurso e E você, paralelo faz um novo pedido. e você tem, às vezes, se você quer falar reabertura, você pode botar na preliminar da revisão ou na preliminar do recurso. Porque se vier uma ordem do CRPS para reabrir, fazer uma diligência, ok. Se vier no mandado de segurança, ok. Ali dentro da rotina da agência haver a reabertura, é difícil. Porque agora a gente tem que ver, os servidores estão com bastante volume, né? Vai ter dizem, né? A gente está aguardando ansiosamente, já faz uns 3 meses, a republicação do bônus, então, que seria uma medida provisória para viabilizar o novo pagamento do bônus, para tentar dar andamento na fila, mas o foco do INSS é baixar os requerimentos, seja revisão, seja recurso, seja concessão, mas não ficar reabrindo a atividade. Então, não é o enfoque principal da administração agora. A gente tem que reconhecer isso e usar de uma estratégia para a gente obter aquilo que a gente precisa. E nesse caso, a estratégia pode ser, se você precisa que seja na agência, fazer um mandado de segurança para pedir a reabertura, provando ali o direito, ou no recurso pedir a diligência, pedir a reabertura da tarefa, né? Ou na revisão, enfim, daí pode ser que isso entre, mas não tem nem pontuação para isso, né? Então a gente tem que saber que isso não é o enfoque principal. Outra pergunta aqui. Boa tarde, prof. O agente nocivo frio foi concedido na Justiça do Trabalho e retificado o PPP. Renata pergunta. O frio, a eletricidade, tem vários agentes que não constam mais expressamente, né? E isso faz com que na via administrativa a gente tenha dificuldade de enquadramento. A eletricidade, especificamente, se você for olhar as resoluções do CRPS 2016, 2019, os entendimentos são todos no sentido de que até 97, ok, estava no decreto. Depois de 97, não pode enquadrar. Com o novo regimento interno do CRPS, talvez isso comece a mudar, porque o CRPS agora pode passar a integralizar no seu entendimento as jurisprudências de repetitivo, repercussão geral e súmulas do STF e do STJ. Então,
talvez a gente veja uma mudança gradativa disso, de coisas que a gente tem. Não é em qualquer jurisprudência, é repetitivo, repercussão geral e súmula, para diminuir a judicialização, né? Mas na via administrativa mesmo, na agência do INSS, o servidor só vai fazer aquilo que tiver na IN, tiver no decreto, né? Então, assim, legal, ganhou na trabalhista, tem um PPP retificado, vai juntar isso lá no INSS. Só que eletricidade, a gente sabe que o INSS não reconhece, né? E nem o CRPS até o momento. Então, pode ser, né, que você entre para judicializar depois, já sabendo que tem esse caminho para judicializar depois, né? Amanda, não sei se quer falar alguma coisa disso ou posso passar para uma próxima pergunta? Pode passar, que é bem isso, né? Tem coisa que a gente já sabe que na via administrativa não vai rolar. Não adianta, né? Daí tem aqui, quem pode pedir aposentadoria especial? A Vanessa perguntou. Vanessa, é bem importante a gente saber, e depois eu vou passar a palavra para ela, mas só uma dica, né? Aposentadoria especial, a gente pede com base em agentes nocivos à saúde ou à integridade física, insalubridade, periculosidade, né? Agentes que que trazem ao trabalhador algum risco à sua saúde ou risco de acidente. Não existe mais, né? Pelo menos inclusive na reforma recente, a ideia é que não se enquadre por categoria, só até 95 a gente tem um enquadramento por categoria. Então, muito cuidado, porque às vezes fala, mas é médico, mas é... Então, assim, não usem as profissões apenas como análise. Claro, quem é médico e está exposto ao agente biológico, pode, mas tem médico que talvez seja administrador de clínica, que não tem nenhum contato com o paciente, que não vai ter a aposentadoria. Não é a categoria que dá direito. Então, quem pode entrar é quem tiver exposto a agente nocivo à sua saúde e integridade física. A aposentadoria especial, no sentido puro, que é aquela 46, a espécie 46, a gente está trabalhando com os agentes. Até 95 também com algumas atividades, mas a gente tem a aposentadoria da pessoa com deficiência e a gente tem a aposentadoria das atividades de risco, né? No caso, principalmente dos agentes públicos, policiais, né? A gente tem algumas, mas a especial mesmo, pura, que a gente chama que é na espécie 46, ela não inclui professor, que tem tempo reduzido, não inclui a aposentadoria da pessoa com deficiência. Tanto que a pessoa com deficiência pode continuar a trabalhar. Ela não tem os mesmos limites que tem a aposentadoria especial da espécie lá 46. Né, Amanda? Não sei se tem alguma dica com relação a isso. É documento, foi bem, né? Tem que olhar o documento. Tem que olhar o documento. Amanda, vou pegar uma aqui para você. Em pedido de aposentadoria, nos quadros de análise do INSS, houve o reconhecimento do direito, mas na carta de concessão negaram. Novo pedido administrativo com pedido de reafirmação da DEF seria uma boa? O INSS e os seus errinhos, né? Ela ganhou, acho que ela ganhou no despacho, e só que a carta veio negativa. Primeira coisa, dá uma olhadinha no SCRE também, né? Para ver se não foi só o erro, para ver se às vezes a renda mensal não tá. Porque assim, tu vai ter que analisar a cópia do processo administrativo lá no final, o cálculo, ver qual regra que efetivamente foi enquadrada. E depois olhar o extrato de pagamento. Havendo realmente erro ali nos valores, na renda mensal inicial que foi implantada, aí ou cabe recurso, ou se for o caso, ou até mesmo mandado de segurança para daí. Aqui é um caso clássico de reabertura. Ó. O próprio INSS reconheceu o direito líquido certo, conforme a cópia do processo, análise, cálculo, mas no momento. Porque às vezes é um erro só da carta. Então, esse erro ele é um erro de fato. Os valores foram implementados de forma equivocada, ou é um erro só material de documento, só que na carta está errado, mas às vezes. Então tem que ver isso. E daí, se for o caso, eu acho que eu faria um MS para corrigir. Ou recurso, mas acho que talvez MS seja mais eficaz. Mais efetivo, né? Porque os valores serão pagos na via administrativa mesmo, então. E hoje em dia, fugir de precatório é bom, né?
Gente, hoje de manhã também eu estava conversando com uma colega e ela tinha um caso que ela falou assim: ah, Gisele, é uma aposentadoria por idade, a pessoa é empregada, tem carteira assinada, e o INSS está lá desde do dia 6/6 e ainda não foi concedido. Eu falei: abre esse quinis aí. Porque para aposentadoria por idade, é um dos casos que o robô tem concedido de forma bem automática. Se você tem a idade, mulher 62, homem 65, e o quinis tem 15 anos lá em dia, o robô concede. Ele pode conceder errado e tem feito na maioria das vezes. Então, não põe todos os salários, não considera todos os períodos, às vezes o tempo era maior do que foi computado. Mas se a carteira está assinada e a idade está preenchida, o robô filtra isso e concede automático. Se não foi concedido, o CNIS deve ter bastante indicador. Deve ter indicador, às vezes, de extemporaneidade para a questão da carência. Pode ter indicador ali, depois ela abriu e tinha indicador de período que o salário começou antes da inscrição do CNPJ, indicador de contribuição acumulada de facultativo com o empregado, enfim. Você vai olhar o CNIS, porque, gente, o robô pode ser usado a favor dos nossos clientes. Né? A agilidade da concessão do robô para um cliente, no caso dela, era uma cliente que precisava de uma resposta urgente por causa de um plano de demissão incentivada, que ela precisa ter a carta de concessão para poder sair. Eu até falei, olha, quem sabe corrige o CNIS, porque o servidor nesse processo, ele vai fazer carta de exigência, ele não tem como conceder, tá tudo errado o CNIS. Né? E a cliente tinha feito sozinha. Então, muito cuidado, gente, pra gente. E outra dica importante: olhem o CNIS, avaliem os indicadores. Não que você tenha que esperar isso para fazer o pedido administrativo. Você pode fazer em paralelo, mas às vezes já se antecipar no teu requerimento de aposentadoria para já levar os documentos que corrijam esse CNIS. Para já esclarecer lá, olha, o CNPJ trocou, porque às vezes a empresa troca 3, 4 vezes de CNPJ. E daí, só que as contribuições estão só no último. Daí você vai ver que eles começam a dar esses indicadores de que o CNPJ daquela empresa, ele é posterior ao início das contribuições. Então, daí você tem que provar, não, isso aqui é uma empresa que trocou, né? O mesmo contrato está aqui na carteira, o início e o fim, só que a empresa foi trocando de CNPJ. Então, esses detalhes, assim, são muito importantes. E falando em contribuição também, em correção, Amanda, tem uma aqui de contribuição em atraso, que a Amanda é expert. Inclusive, tem um curso super legal sobre isso. A Bruna pergunta assim, contribuição em atraso de segurado contribuinte individual de 91 a 93, tem que fazer a prova da atividade? Tem, claro. Gente, período decadente, período anterior aos últimos 5 anos, quando for indenização, obrigatoriamente precisa de prova de atividade, tá? Contribuinte individual que presta serviço por conta própria. Tem que fazer. Até porque o INSS, se for facultativo, ele não aceita. Então, se você não provar a atividade, não vai aceitar, né? Amanda, Provando já tá difícil. mas o legal é que o INSS tem, por exemplo, o exame grafotécnico que dá para ser feito, né? Tem algumas coisas que dá para ser feita também para a prova do exercício da atividade. Aqui uma também, a Sandra pergunta: posso somar MEI com contribuinte individual concomitante? O MEI é complexo, né, Amanda? Assim, ó, se for para aposentadoria por idade, pode. Se for por tempo ou regra de transição, daí o MEI vai ter que complementar, tá? Ele pagar no Código 1910 a alíquota de 15% sobre o salário mínimo. Aí soma. Se não, não. Porque o MEI por si só, né, como ele faz ali o DAS de 5%, ele só tem acesso à aposentadoria por idade. Então, nesse caso, se você tiver buscando uma aposentadoria por idade, ele tiver concomitância nessas competências, você soma. Mas se você quiser qualquer outra regra que não a por idade, você vai ter que complementar. É igual a soma das atividades concomitantes, gente. Verdade. Aqui a questão do robô, né? Se ele indefere ou defere. Se o robô indefere, a gente tinha conseguido, através da Comissão Nacional, retirar a trava de 30 dias. O INSS restabeleceu, inclusive criou uma trava adicional de 60 dias, tá? Em alguns casos, a gente tem observado que alguns colegas estão mandando tela de 60 dias, não só de 30.
A Comissão Nacional já está ciente, a gente está atuando, a gente entrou em contato já com alguns órgãos, inclusive relacionados à desjudicialização, porque a gente sabe que esse robô, quando ele limita o novo requerimento, ele vai jogar essas pessoas no judiciário, né? E o judiciário, alegando que está assoberbado de atividade, né, com muitas ações sendo ajuizadas, ele também não quer receber esses pedidos que o INSS sequer se deu ao trabalho de avaliar, colocou um robô e não aceita um novo requerimento. E, gente, esses requerimentos às vezes são feitos pelo segurado sozinho, que ele clica num botão errado, né? Ele clica num sim, num não, e o robô nega. Ou ele não sabe que tem que preencher o simulador. Então, tudo isso pode sim causar prejuízo. E o fato de ter um limitador de 30 dias para você pedir de novo por um erro de botão, né, isso vai aumentar a judicialização consideravelmente. O número de recursos para o CRPS, porque daí o INSS resolve o problema dele, que é não deixar ter mais requerimento, só que ele aumenta o recurso para o CRPS e aumenta a judicialização de processos que não havia necessidade de intervenção judicial. Só que no momento que existe a negativa, a questão do prévio requerimento administrativo fica superado, pelo menos se todos os documentos estavam lá, né? Se não havia carta de exigência, porque o robô nega. Então, você tem essa discussão sendo levada para o judiciário. Isso é muito ruim para o sistema como um todo. Não é uma questão só do segurado ou da advocacia, é uma análise sistemática desse procedimento. Ele está, a meu ver, né, data máxima ver, errado, porque se o segurado faz errado, tem que esperar 30 ou 60 dias para fazer de novo, e ele tem a negativa, ele vai judicializar, ou vai recorrer, e a gente vai estar transferindo o trabalho para quem não era responsável, né? Então, um trabalho de qualidade feito no INSS vai diminuir muito a judicialização. E trabalho de qualidade não é só botar robô para filtrar pedidos administrativos. Aqui, Amanda, uma pergunta. Pintor automotivo é especial? O INSS indeferiu e entrei judicial. Está pronto para sentença, porém estou com medo por ser no juizado, devido não ter perícia. Adriana. O pintor tem que ser tem que utilizar pistola. E ali nos químicos tem que ter tipo solvente, thinner, tá? Mas eles vão pedir a utilização de pistola, tá, gente? Para ser especial. Dá uma olhadinha na profissiografia e dá uma olhadinha ali nos químicos. E os químicos, como a Amanda falou, são os mais chatinhos no momento para. O ruído também era ruim, ele tem as suas peculiaridades de medição, de NHO, nananã, mas a questão do EPI, pelo menos do ruído, foi superada, né? E os químicos agora está se exigindo cada vez mais o detalhamento disso, né? O tipo de agente que está lá, então não é só hidrocarboneto, tem que estar escrito lá se é o benzeno, qual é o hidrocarboneto. As poeira também é química, tem que estar escrito lá que é poeira mineral, né? E daí não pode ser só mineral, tem que estar escrito se é poeira sílica, poeira disso, poeira daquilo. Então, assim, tomar cuidado, porque os tribunais estão cada vez mais entrando no detalhamento, e a gente sabe que esse PPP não depende do cliente, né, Amanda? O ruim é que se exige uma documentação que não é para uma pessoa que faz, e que muitas vezes ela tem que recorrer à ação trabalhista, né? Ou primeira coisa é conversar com a empresa, né, Amanda? Ir lá realmente e tentar ver se a empresa não consegue corrigir, explicar que precisa ter o detalhamento. Mas se não der, às vezes até uma ação trabalhista pode ser necessária, porque a prova no judicial, juizado mesmo, é complicada, né, Amanda? E assim, gente, os químicos, a minha dica para vocês é conhecer bem a NR6 e a NR13. A NR15 menos, mas principalmente a NR6 e a NR13 e a lista dos agentes cancerígenos, a LINAC também, tá? Que aí já vai dar um bom direcionamento. E outra coisa que vocês talvez não tenham ouvido ainda eu falar, deixem de ser preguiçosos, tá? Vocês têm que pegar químico por químico e separar para ver quais daqueles agentes e o mecânico, o pintor de automóveis, todos eles têm vários agentes. Não é porque tá lá óleos e graxas que vai ser especial, tá? Isso aí não existe mais. Tá, óleos e... que tipo de óleo?
Tinha EPI? Que tipo de atividade esse mecânico ele desenvolvia dentro da oficina? Porque se o trabalho dele for, por exemplo, fazer reparo de motor, não adianta ele usar a luva, porque ele não consegue apertar um parafuso com luva. Em caso de mecânica, eu já cheguei a juntar a foto da mão do cliente na petição inicial para provar que ele não tinha como desenvolver aquela atividade constando na profissografia usando a luva que o empregador determinava ali que fosse utilizada como EPI. E a gente conseguiu eliminar ali né, a não contemplação da especialidade por causa da indicação do uso do EPI. Tá, hidrocarboneto, ele é aromático? Tá, se ele é aromático, ele é o quê? Ele é um benzeno, ele é um tolueno, ele é cancerígeno? Tá exposto a ácido? Que tipo de ácido? Gente, vinagre é um tipo de ácido. Ácido acético. Nem por isso ele vai garantir especialidade. Então, não tenham preguiça. O advogado previdenciarista que quer fazer tempo especial, principalmente com exposição a agente químico, tem que estudar química sim, gente. Há um tempo atrás, né, Gi, que eu sempre falei aqui, eu sempre falei no escritório, eu sempre falei assim, ó, eu acho muito bizarro o reconhecimento do hidrocarboneto só com a indicação de hidrocarboneto, porque tem muito tipo de hidrocarboneto. Tá errado esse reconhecimento, lembra, Gi? Tá errado esse reconhecimento, que, gente, eu adoro estudar química, adoro química orgânica, e, tipo, é o estudo do hidrocarboneto. E eu sempre falo, cara, um dia ainda o judiciário vai implicar com essa questão do hidrocarboneto, que é genérico. É a mesma coisa que eu falar que a exposição a Agora deu? Tá me ouvindo? tô... Tinha acabado a minha bateria, gente. Amanda, você estava falando da questão do hidrocarboneto. E eu também fiquei sem áudio, acho que agora foi. Foi, gente, é porque assim, para mim sempre foi bizarro. Quem entende um pouquinho de hidrocarboneto e de química sabe que é bizarro reconhecer a especialidade só por conta de constar que é hidrocarboneto. É a mesma coisa que pensar assim, exposição a ácido. Como eu falei para vocês, o limão é um ácido, o vinagre é um ácido. Nem por isso vai ser reconhecida a especialidade. E daí, o que eu estava falando antes também, que eu acho que a Amanda caiu, é que assim,
e vocês não estavam me ouvindo, mas agora estão, é que assim, quando a gente vai atuar em algumas áreas do direito previdenciário, a gente vai além da questão jurídica. Nos benefícios por incapacidade, a gente vai ter que ter algum contato com a questão médica. E nos benefícios especiais, a gente vai, da aposentadoria especial, a gente vai ter que começar a estudar a questão dos agentes e a prova e as características de cada um deles. E a gente estuda EPI, a gente estuda os agentes, a gente estuda os limites de tolerância de cada agente, porque alguns agentes são qualitativos e outros são quantitativos. O agente que é qualitativo, eu vou conseguir comprovar que ele está ali, né? Vou fazer a prova que ele está ali. O agente que é quantitativo, eu tenho que provar que ele ultrapassou a quantidade que a normativa prevê para provar que ele colocou em risco a saúde do trabalhador. Porque dependendo do agente, vamos supor o calor, né? O calor não é qualquer tipo de calor, senão o Nordeste inteiro teria direito à aposentadoria especial, porque lá é quente, ambientes muito quentes, né? Não, a gente tem o calor de fonte artificial, a gente tinha lá os 28 graus, que agora mudou a forma de medição, mas a gente tem, então, a questão de agentes e limites que a normativa nos dá. Assim como a gente tem as questões de benefícios por incapacidade, que não é só porque a pessoa tem uma doença que ela vai ter direito, né? Então, assim como a gente não pergunta também para a pessoa com deficiência, tal doença, tal deficiência dá direito? Visão monocular, espectro autista, né? Então, essas condições dão direito? Não, como é que a gente avalia o BPC ou a aposentadoria da pessoa com deficiência? A gente vai avaliar as barreiras. E ao avaliar as barreiras, a gente vai verificando se a pessoa tem ou não direito na questão da pessoa com deficiência. Ou no caso da incapacidade, não é essa ou aquela doença que dá direito. Por quê? Porque você tem que avaliar se aquela doença gerou incapacidade para o trabalho. E se essa incapacidade é só para o trabalho dela, se ela é total, se ela é parcial, porque às vezes, se ela decorre de um acidente de qualquer natureza. Porque às vezes você vai ter um caso de uma pessoa que tem uma doença decorrente de acidente de qualquer natureza e que gerou uma limitação, uma diminuição da capacidade de trabalho, que você vai ter direito a um auxílio acidente, não vai ter mais direito a um auxílio doença, um auxílio por incapacidade temporária, que também não é o caso de uma aposentadoria por incapacidade permanente, ou a invalidez, como era chamada antes. Por quê? Porque a pessoa ali teve redução da capacidade, mas ela consegue continuar a trabalhar. Só que daí você tem outras avaliações a serem feitas, no caso do benefício por incapacidade. Pois bem, mas essa pessoa, no ambiente onde ela está, com a qualificação que ela tem, com a idade que ela tem, ela não consegue mais se enquadrar no ambiente, não consegue retornar. Ainda que ela passe por uma reabilitação do INSS, ela não consegue mais retornar ao mercado. É inviável esse retorno. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar lá e vai dizer, olha, essa incapacidade e esse benefício de aposentadoria, que era como era chamada antes, é uma aposentadoria de invalidez social, né? É uma aposentadoria que a avaliação das condições sociais demonstram que a pessoa precisa ser afastada porque ela não tem condições de renda, ainda que ela tenha capacidade reduzida ou que ela tenha retornado a sua capacidade de trabalho, mas a baixa escolaridade, a idade avançada, vamos por um rural que não possa mais fazer serviço físico, né? Que esteja incapaz para atividades mais cansativas, mais desgastantes fisicamente. Se ele mora no campo, se não tem nada que ele possa fazer ali perto, ele não é obrigado a se mudar para ter acesso ao trabalho, né? Então, naquele caso, pelas questões sociais, o INSS deve conceder esse benefício. E assim, né, Amanda, as avaliações, a Amanda estava falando isso quando ela caiu, que quando a gente vai atuar numa área específica, a gente precisa ir além da questão jurídica, a gente precisa ir na questão da prova, na questão do enquadramento, na questão médica, quando é incapacidade, na questão dos agentes e do ambiente de trabalho, quando a gente está falando da aposentadoria especial, né? Porque senão a gente acaba tendo uma prova superficial e sendo surpreendido judicialmente ou administrativamente com indeferimento do benefício, né, Amanda?
A gente Isso. teve uns probleminhas técnicos, a gente já está chegando aqui às 13 horas, então se quiser falar um pouquinho e se despedir do pessoal, fica à vontade aí, Amanda. Gente, desculpa, acabou minha bateria, eu nem vi que tava com pouca bateria, mas obrigada por estarem aqui. Amanhã a gente vai estar novamente, então eu até vou deixar aberto uma caixinha já para começar com as principais dúvidas de vocês, tá? Amanhã é às 13, né, Gi? Às 2, 13. Amanhã é às 13 horas, 1 hora a gente começa amanhã para dar tempo para a gente almoçar juntas aqui com o pessoal. Tá bom, galera, mas é isso. Muito obrigada pela companhia, obrigada por terem enviado as dúvidas. E amanhã a gente tem mais um encontro. É isso mesmo, gente. A gente espera vocês amanhã, então, às 13 horas aqui. Eu e a Amanda vamos estar conversando com vocês. A Amanda vai abrir a caixinha de perguntas, então quem tiver dúvida já vai mandando lá para a gente já selecionar algumas para a gente poder conversar amanhã. Viu? Beijo, 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 Amanda. Boa semana aí para você. Beijo, Beijo Gi. para todos também. Como a Amanda já falou no início, uma semana muito iluminada para todos vocês, de muita, muita produtividade, muitas coisas boas, e que a gente possa dividir um pouquinho disso com vocês amanhã também, a 1 hora. Beijo, até a próxima. Beijo, gente. Tchau, tchau.